que a gente vai falar um pouquinho sobre o TSE. Você sabe qual é a função do Tribunal Superior Eleitoral? Então eu estou aqui num site, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral, e ele tem o glossário, tudo bem? Durante as eleições ele vai fazer uma avaliação de A até Z. Você sabe qual é a função do Tribunal Superior Eleitoral? O glossário eleitoral te explica esta semana, tudo bem? Vamos lá. Criado em 1932, o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, cujas competências são fixadas pela Constituição e pelo Código Eleitoral. Além de coordenar os trabalhos eleitorais do país e realizar a diplomação do presidente e do vice da República, a Corte Eleitoral também tem como atribuição julgar recursos impostos pelas decisões dos TREs e responder a consultas sobre matéria eleitoral feitas por autoridades, com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Então, digamos que tem alguma coisa na eleição que um partido entre contra, é o TSE que vai atuar, assim como a decisão aí, declaração de vitória, processos eleitorais, organização das urnas, é o TSE que faz isso, tudo bem? E quem é o TSE? O plenário TSE é composto por 7 ministros, são 7 pessoas, 3 deles do Supremo, 2 do STJ, da Justiça, e mais 2 juristas especialistas do campo eleitoral. É sempre presidido por um membro do STF. O colegiado elege entre os magistrados do STJ um corregedor-geral eleitoral. Uma curiosidade é que há uma tradição de que o novato pegue o STE, né? A gente vai quebrar essa tradição agora também, que é o novato é quem está de saída. Então a Carmen Lúcia vai ficar provisoriamente porque ela está de saída, né? Então é o novato quem está de saída, quem assume o cargo do TSE foi o Alexandre, agora vai ser o último rapaz que eu esqueci o nome, que foi indicado pelo Bolsonaro, né? Glossário eleitoral. Glossário eleitoral traz aí 300 verbetes sobre a justiça eleitoral. Então para quem quiser entender um pouquinho mais, só entrar aqui no site e entender. Então quais são as funções do Tribunal Superior Eleitoral? Ele cuida tanto de processos eleitorais para garantir eleições nacionais, tanto do julgamento aí de ações dos partidos a nível nacional, tanto de responder aí a recurso de ação dos tribunais regionais locais. Então, um cara entrou ali, ele teve um mandato cassado, ele não pôde competir, não pôde concorrer, seus votos vão ser transferidos ou anulados. Então, nesse processo, ele entra ali com uma resposta no TSE que vai avaliar se ele continua com seu mandato ou não, né? O TSE também vai avaliar o que é justo, e aí tem sido essa função mais importante, né? Se é justo ou se pode fazer X ou Y coisa durante as eleições. Por isso que ele é muito polêmico, porque agora que a gente chegou com as redes sociais, o TSE está tendo que fazer um trabalho que era lá do Legislativo, mas o Legislativo não se adiantou, que é o que pode e o que não pode durante as eleições. Sendo do ponto de vista das redes sociais, da campanha, do uso de dinheiro, do uso de big techs internacionais, atuando numa eleição local, tudo isso vira uma maçaroca, vira uma confusão. Por quê? O Legislativo não se adiantou, né? O Executivo não pode mexer com as eleições, então sobra para o TSE criar a jurisprudência e julgar ao mesmo tempo que a coisa está acontecendo. E foi muito em cima disso que ele teve os poderes ali durante a última eleição, que aconteceram várias coisas inéditas, geralmente ligadas às questões social, que teve que criar jurisprudência, julgar e reavaliar no mesmo período, né? Então, as eleições foram muito dinâmicas por conta disso, tudo bem? O TSE também acabou tendo uma ação muito marcante nas questões da garantia da eleição, né? Uma das funções do TSE é garantir que a eleição aconteça. E aí você teve aquele evento, aquele fenômeno lá da Polícia Rodoviária Federal parando algumas pessoas em transporte no Nordeste, que o TSE teve que interferir, porque ele tinha que garantir o transcorrer da eleição de maneira a que todos chegassem ao seu local e tudo mais, né? 90 anos de justiça eleitoral, com essas funções do TSE. A Corte é o órgão máximo da justiça eleitoral e existe papel fundamental na construção da democracia. Então o TSE, curiosamente criado em 32, que é ali na boca de um dos golpes de Estado ditatorial que o Brasil teve, mas o TSE tem essa função aí de exercer poder
durante ou sobre matéria eleitoral, né? Completa 90 anos de atividade, com histórico relevante de serviços prestados para a sociedade brasileira. São 27 tribunais regionais, mais de 2.800 juízes e juízas e mais de 15 mil servidores. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Não é no mundo todo que você tem uma força eleitoral, uma burocracia eleitoral atuando o tempo todo. Estados Unidos, por exemplo, não tem esse mecanismo. Esse mecanismo é dissolvido e reconstruído eleição após eleição. Então significa que o Brasil ele tem uma força de continuidade e legitimidade eleitoral durante todo o processo. Isso faz com que o Brasil seja muito respeitado lá fora, tudo bem? Isso faz com que as pessoas olhem para o Brasil e confiem no seu processo eleitoral, no seu processo de escolha. Por isso, quando a gente teve nessa última eleição toda uma questão em volta da legitimidade das eleições brasileiras, lá fora isso soa muito estranho. Porque para eles é muito óbvio que o Brasil tem uma série de instituições e uma série de observadores internacionais, inclusive, que vão transformando ou montando ou fazendo com que isso seja que isso seja seguro e seja uma garantia de direitos. Tudo bem? E o que mais tende a acontecer? Vamos lá. O TSE é o órgão máximo da justiça eleitoral e exerce papel fundamental na construção e exercício da democracia brasileira. As principais competências do TSE estão dispostas na Constituição Federal e no Código Eleitoral. Principalmente na parte de lei de eleições e elegibilidade, porque é isso que ela vai atuar, né? Garantir que as eleições aconteceram e transcorreram e que a gente teve a contagem de votos da maneira mais transparente possível e avaliar se o cara pode assumir aquele cargo ou não, se o número de votos pelos cálculos são pelas regras e aí vai, né? Então, vamos lá. Entre as principais atribuições e competências estão processar e julgar originalmente o registro e cassação de partidos políticos, diretórios nacionais e candidatos à presidência vice da República, aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais e a criação de novas zonas, e requisitar a força federal necessária para o cumprimento da lei e das decisões dos tribunais eleitorais, nacional e local. Então, o que isso significa? Se você vai fazer uma campanha para a presidência no TSE, né, que é nacional, né, que você vai fazer a inscrição, que você vai avaliar a elegibilidade, tudo isso. Qualquer processo a nível federal, se o cara pode ser eleito, se ele precisa ser cassado também, são eles que fazem. Tudo bem? No âmbito jurisdicial, corresponde ao processamento e julgamento de ações de impugnação de registro de candidatura, recurso contra expedição de diploma, que é quando você assume seu cargo, ação de investigação judicial eleitoral, para ver se não teve, por exemplo, utilização de máquina pública para reeleição, ação de impugnação de mandato efetivo, que é caso o cara já esteja lá atuando e se percebe que no processo eleitoral dele teve alguma infração, né? Cabe também ao tribunal analisar e julgar a prestação de contas eleitorais partidárias, que é o que acontece entre uma eleição e outra, né? E os recursos ordinários das mesmas. Além disso, quando tem algum problema lá no TRE, você pode entrar com recurso no TSE. Organização das eleições. Isso aqui é o mais importante, tá? Qual a principal função que fez ele ficar famosão aí no Brasil? Que ele organiza as eleições. Ele é um órgão fixo que organiza as eleições de 2 em 2 anos, né? Na esfera administrativa, além de coordenar a organização do processo eleitoral, o TSE edita resoluções para disciplinar o cumprimento das leis nas eleições, esclarece dúvidas de parlamentares e partidos políticos por meio de um procedimento chamado de consulta. Então, no meio da eleição você faz as consultas com o TSE ou com o TRE para ter certeza se pode isso, se pode aquilo, se faz isso, se faz aquilo. Isso se transforma, não é uma conversa de corredor, né? PDT, PSB, PPS, sei lá, não vão entrar, cidadania agora, né? Não vão entrar no corredor lá, perguntar para o juiz, o juiz vai responder, não. Eu faço uma consulta oficial e isso vira uma regra para a eleição como um todo, que se é dúvida de um partido pode ser dúvida de todos, né? As respostas servem de subsídio para a fixação de teses jurídicas que vão virar julgamentos, né? Recentemente, a Corte do STE teve função administrativa ampliada. Por quê? Porque ela cuidou agora da identificação civil nacional.
utiliza a base de cadastro eleitoral TSE, que detém o maior banco de dados biométrico das Américas, com 120 milhões de eleitores. Isso aqui acabou entrando a identificação porque ele já tem um banco de dados, aí ele acabou puxando. Mas outra responsabilidade que o TSE assumiu é a questão que eu já falei das redes sociais, né? Toda atuação virtual nas eleições reais, como que isso pode, como que isso não pode. Além de todas as atribuições, Barroso ressalta o compromisso do TSE em despertar o eleitorado. São aquelas propagandas, né? Sobre o que você deve olhar quando votar, venha votar, a importância de cadastrar, você é um eleitor, seja um cidadão. Toda eleição TSE tem essa função também de divulgador das eleições e dos aparatos democráticos, qual a função, né, de cada um que está ali dentro e tudo mais, né? Então, voltando aqui para falar um pouquinho sobre as questões do TSE, avaliando as eleições no Canadá, né? Canadá tem voto não obrigatório, secreto, com cédula impressa. As eleições no país acontecem sempre numa segunda-feira e os trabalhadores devem retornar ao trabalho depois de votar. No caso no Brasil, ela é obrigatória, de domingo, então você tem que ir lá, você geralmente não está trabalhando, e depois do voto, né? Se você não tem expediente no dia, você vai para sua casa, né? A série Eleições no Mundo tem como tema a América do Norte, mas não apenas para falar sobre eleições nos Estados Unidos, que atrai esses olhares da imprensa. Estados Unidos ela é uma eleição indireta, tá, gente? É completamente diferente do Brasil. O cara pode ter mais votos e não ser eleito, ou vice-versa, porque você elege os delegados para o estado e os delegados que elegem o presidente da República. Por sua particularidade e impacto, vale a pena conhecer também como funcionam as eleições no Canadá, que apresenta um processo bem diferente do Brasil. Pouca gente sabe, mas o Canadá tem uma rainha. Sim, o país é regido pelo sistema de monarquia constitucional. A rainha do Canadá é a mesma do Reino Unido. O Canadá foi colônia, tá, gente? Colônia da Inglaterra, colônia do Reino Unido. Então, por isso, como grande parte das colônias, mesmo que ele seja hoje independente, ele manteve ali o poder da rainha, tá? Que era Elizabeth II e agora é o filho dela, né? Na prática, o poder político é exercido por um parlamento, então lá é um exercício parlamentarista, significa que eles não têm um presidente, tá? Eles elegem os deputados escolhem o primeiro-ministro. Lá, o voto é opcional e secreto. Pode votar em uma eleição federal o cidadão canadense que tenha 18 anos, aqui tem menos de 18 anos, está errado, que tenha 18 anos no dia da eleição, esteja registrado. Como os votos são feitos no papel, a cédula contém o nome do candidato e o partido. As eleições são registradas pela Lei Eleitoral do Canadá e administradas por uma agência independente, que é uma ação do Estado, que é Elections Canada. Seria o TSE deles, mas ela, vocês vão ver, ela não é do ano todo, ela também não tem esse poder, não tem uma burocracia já estabelecida nas eleições, ela vai toda vez se renovando, tal qual eu falei dos Estados Unidos, né? De acordo com o Consulado Geral do Canadá, o país realiza eleições para a legislação ou governos em várias competências, para o governo federal, nacional, para as províncias territoriais e para os municípios. As eleições ocorrem há 4 em 4 anos. Há também as chamadas by-elections, usadas para preencher vagas desocupadas em uma legislatura, que podem ocorrer nas datas eleitorais não fixadas previamente. O cara desistiu, geralmente você não tem um vice, você faz essa by-election. Várias situações em que tem cargos vagos no sistema deles. O nosso não tem, né? O nosso sempre tem um vice do vice do vice do vice do vice. O cargo não fica em aberto. Tipo de votação. Tem duas câmaras, a Câmara dos Comuns, com 338 membros, eleitos para um mandato máximo de 4 anos, distrital, né? E o Senado, que são 105 vagas, membros nomeados pelo governador-geral, pelo Conselho do Primeiro-Ministro. A curiosidade é que os senadores têm mandatos permanentes, até cumprirem 75 anos, e, portanto, costumam servir por muito mais tempo do que o primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro nomeia e o cara fica lá, mais ou menos como acontece no STF no Brasil, né? Nomeia e o cara fica lá por muito mais tempo do que o primeiro-ministro. Então uma decisão eleitoral de agora vai criar um cara com poder legislativo muito mais longevo do que aquele que vai virar o primeiro-ministro naquele momento. O líder do partido com maior apoio na Câmara dos Comuns se torna o primeiro-ministro. Diferente do Brasil, as eleições no Canadá acontecem em um dia útil. Os trabalhadores devem retornar ao trabalho depois de votar.
O empregador decide o melhor horário para liberar o empregado para as urnas. As eleições no país devem, por lei, ser realizadas uma segunda-feira. Caso a segunda-feira seja um feriado federal ou provincial, a eleição será transferida para uma terça seguinte. Existem muitos passos que devem ser dados antes dos eleitores irem às urnas. O governo precisa de, por exemplo, encerrar todos os negócios do parlamento, no processo que são as dissoluções, né? Você dissolve o parlamento, então você termina todos os trabalhos, vota as leis que tem que votar, dissolve o parlamento. E aí quem assume o Election Canadá, que ele vai enviar uma lista preliminar aos seus distritos. Esses distritos preenchem essa lista com o nome dos partidos e tem as eleições distritais. As eleições distritais têm a eleição nacional, né? Você pode ser um candidato distrital do seu partido, independente ou sem filiação. A diferença de independente e sem filiação, se eu não me engano, é que o sem filiação futuramente se filia a algum partido, pode se filiar, o independente não. Campanha e acessibilidade. O período de campanha deve ser de no mínimo 36 e no máximo 50 dias. Durante essa fase, candidatos e candidatas costumam ir de porta a porta. Gente, Canadá tem meia dúzia de gente, tá? Canadá tem um problema seríssimo em população, tá, gente? Inclusive, se você é uma das pessoas que sonha em morar fora, é um momento você avaliar aí o Canadá, tá? Apesar de eles terem uma vida... 38 milhões de habitantes, tá? 38 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 e tantos. Então, só pra vocês terem uma noção. E eles têm um tamanho territorial próximo ao brasileiro. Então, esse é um problema sério. Por isso que a campanha pode ser de porta a porta, né? Outra coisa é que você faz um juramento antes de votar, né? Os funcionários eleitorais também podem auxiliar o eleitor a marcar a cédula. Muito falha esse sistema, né? Desculpa aqui o comentário, Canadá, que isso não seja uma crise diplomática, mas assim, o funcionário poder ir lá marcar o voto no Brasil, isso não existe. Até porque no Brasil a gente teve problemas muito graves com isso no passado. Se o eleitor precisar de interpretação de linguagem de sinais no dia das eleições, basta avisar com antecedência e ele terá lá seu acesso. A apuração dos resultados. Assim como as urnas são fechadas, é hora de contar as células e descobrir quem ganhou. Durante esse período, as portas da Assembleia do Voto são trancadas. Ninguém pode entrar ou sair antes de terminar a contagem. Aí vai por hierarquia, né? O maior, né? Que é o oficial, abre, conta, os outros conferem, tira as células que são rejeitáveis, todos têm que entrar de acordo e aí você tem os resultados distritais oficiais. Recontagem é possível, só que você tem que ter uma diferença grande, né? Ou uma diferença não tão grande. Esses resultados vão sendo enviados para Election Canadá, que vai somando e as emissoras de TV vão fazendo esse trabalho aí de divulgar para a população, parte por parte, distrito por distrito, até que se elege todos os deputados. Segundo o consulado, as eleições de 2001, 43% das candidaturas liberais eram de mulheres e pessoas de gênero diverso. Houve um aumento em relação a 2019, quando esse grupo representou 39% dos candidatos. 2015 eram 31 e assim por diante, tá? Então você tem uma... Já o Bloc Québécois apresentou 47% dos candidatos que se identificaram com mulheres ou pessoas de gênero diverso. O atual parlamento canadense inclui um número recorde de mulheres, com 102 membras. A Equal Voice, organização nacional, que desde 2001 tem defendido a representação igualitária de homens e mulheres no parlamento, uma vez que é distrital, né? Fica mais fácil fazer isso do que no Brasil. Confirma as eleições realizadas nesse ano marcam um aumento contínuo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado. Aqui vocês viram um sistema com menor intervenção de eleição, né? Mas que aparentemente, considerando a lógica brasileira para as eleições, tem muita possibilidade de falha. E o sistema brasileiro, né? Tudo no Brasil, isso aqui é uma lógica da legislação brasileira, é como se fosse uma engenharia de avião, tá? A gente tem várias camadas de precaução. Vários lugares do mundo não praticam direito desse jeito. A gente às vezes até fica mais demorado, mas a gente tem várias camadas de precaução, né? E para as eleições isso é muito bom, porque passa a segurança dentro do país e fora do país. E quando dentro do país começa a ter muita repercussão aí de problemas, né, com confiança eleitoral, a gente acaba tendo esse sistema de várias camadas de segurança para mostrar para as pessoas e falar, não, nosso sistema ele é bom, ele é juridicamente aceitável. Então é isso, né? Questões sociológicas das eleições, né?
As eleições brasileiras, tais quais qualquer eleição no nosso sistema econômico, elas têm um poder econômico muito marcante, tá? Quem recebe mais doação tende a se eleger. A gente consegue calcular as eleições brasileiras tal qual a eleição no Canadá, nos Estados Unidos, que são esses sistemas sem essas várias camadas de segurança que a gente falou anteriormente, diferente do brasileiro, que tem várias camadas de precaução, né? O cara não pode ir lá marcar sua cédula, você tem a caixinha que você bota lá dentro, o negócio eletrônico já vai na hora, já registra em 2 vias, ele já computa assim que o cara dá play, você tem todos os colégios eleitorais do Brasil, colégio por colégio, resultados que são somatórios, tanto nas somas do colégio, tanto na geral. Você tem várias camadas de segurança para o voto não ser manipulado, não ser controlado por um terceiro. O voto ser da pessoa, daquele indivíduo, votar lá e decidir e ser voto majoritário. Né? Então a gente tem esse sistema majoritário de voto, ele vai garantir uma série de coisas e vai proteger o Brasil, né? Vai ser interessante nesse sentido, né? Então, o TSE tem essas funções, assim funcionam as eleições, mas sociologicamente a gente ainda tem essa observação, né? Grana decide muito a eleição, tudo bem? E as eleições, no caso brasileiras, têm umas características meio curiosas. Agora a gente vai ter prefeito, né? Prefeito, ele é muito um chefe de serviço, então ele vai ser eleito por essa questão dos serviços. E o vereador, ele é muito ainda ligado a chefe de contatos. Então ele vai ser eleito pelos contatos que ele tiver. Famílias, grupos familiares, igrejas, ligações temáticas, geralmente de um bairro, né? Grandes cidades, eles vão atuar num bairro, numa região específica. Ele vai ter esse laço local e o prefeito vai ser esse laço de serviços, um prestador de serviço X. Né, eu recapeei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, arrumei a escolinha, e não de um projeto geral de cidade, um projeto geral de nação. Isso aí não acontece no Brasil nas eleições municipais, tudo bem? Para acabar o vídeo, né, deixa like, aquela coisa toda, né, deixa like, ativar o sininho e se inscrever no canal. E além disso, vote, né? Vá votar, vá lá, vê se você está cadastrado para votar, vote. Se na sua cidade não tiver mesário, seja mesário. Você tem vantagens de ser mesário, você tem as faltas aí atribuídas que você pode tirar lá na sua CLT ou se você for servidor, e também tem a vantagem para a sociedade toda ganha quando você é mesário numa eleição e garante que ela vai ser justa, democrática para todo mundo. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, agradeço.